Agora eu vou fazer aqui uma pilha de quadrados, tá? Vou empilhar quadrados aqui. Então, vou começar fazendo o meu primeiro quadrado, né? Então, vou selecionar aqui a ferramenta polígono regular. Então, clique em dois pontos e seleciono o número de vértices, que é, como eu quero um quadrado, é 4 vértices mesmo. Então, foi feito aqui o polígono regular. Eu vou precisar, qual que é a ideia para fazer a lista de quadrados, né? Eu vou fazer uma translação desse quadrado para criar uma lista aqui embaixo. Depois eu vou transladar essa lista para cima e assim por diante para empilhar, né, esses quadrados, tá? Então eu vou precisar de um vetor que eu vou utilizar aqui para fazer os quadrados na horizontal e um vetor para colocar depois para transladar, né, os quadrados na vertical, tá? Perpendicularmente. Então eu vou precisar de dois vetores. Vou selecionar aqui a ferramenta vetor, vou criar um vetor aqui, assim, e um outro vetor aqui. Eu estou criando vetores livres porque agora eu vou acertar essa construção aqui, tá? Para ficar do jeito que eu quero. Então aqui, ó, como os pontos estão livres, né? Eu vou trazer ele aqui, esse ponto para cá, para a origem do sistema de coordenadas. E esse ponto aqui, eu vou colocar aqui. Na janela de álgebra, vê que o ponto B tem coordenadas 1, 0. Então aqui seria 1. Então tem um quadrado de lado 1 aqui, tá? E esses vetores também vou arrumar. Então aqui eu vou trazer para a origem também do sistema de coordenadas e até aqui, né? E o vetor U vai fazer a translação na horizontal. Muito bem, então tem o vetor U que vai transladar os quadrados horizontalmente e o vetor V que vai transladar verticalmente, tá bom? Eu vou ocultar esses vetores por enquanto, né? E também vou ocultar todos esses pontos aqui por hora, né? E aqui eu vou ocultar o polígono também para a gente ver o resultado aqui dos quadrados. Bom, na verdade, antes de fazer isso, né, eu vou colocar aqui, ó, clicar para restaurar a visualização padrão, né, para a gente conseguir ver todos os quadrados aqui que eu vou fazer. Bom, a ideia é praticar um pouquinho o comando lista de iteração e entender bem como que ele funciona, né? Então vamos lá, eu quero agora criar aqui, ó, 10 quadradinhos aqui do lado. Só uma fileira apenas de 10 quadradinhos, tá? Utilizando o comando lista de iteração. Posso fazer pelo comando sequência? Pode também, mas é diferente, tá? Então agora o objetivo é entender, né, como que utiliza o comando lista de iteração. Então vamos lá. Vou pegar aqui o comando lista de iteração, a segunda sintaxe, que é para colocar uma expressão, né? Qual que é a expressão? A expressão vai fornecer uma lista com os objetos que a gente quer. Nesse caso, eu quero uma lista de quadrados, um do lado do outro. Então, a saída tem que ser um polígono, um quadrado, tá? E esse quadrado ele vai ser um quadrado transladado. Então, vou começar aqui com a minha expressão, colocando transladar objeto vetor. O objeto que eu vou transladar é esse quadrado original aqui, o poli1, né? Vou colocar aqui poli1 por enquanto, por um vetor, que no caso eu quero que a translação primeiro horizontal, né? Um do lado do outro aqui. Então, o vetor U, tá bom? Só que aqui na expressão precisa aparecer uma variável, certo? Qual que é a variável? A variável, pessoal, nesse caso, o que vai acontecer? Como eu vou fazer iterações com os objetos, vamos pensar. No final, eu estou produzindo uma lista de quadrados. Então, como eu estou usando o comando lista de iteração, né, ele vai pegar
um elemento dessa lista para fazer uma iteração, né? Sempre o elemento anterior, né? O elemento antecessor ao que vai ser produzido na iteração. Então, a saída tem que ser já o objeto que eu quero produzir, no caso, o quadrado, tá? Então, eu estou transladando o quadrado que vai resultar em um quadrado. Então, a nossa variável, o que eu vou ter que declarar aqui como variável, vai ser, no lugar do poly1, eu vou colocar a minha variável. E vai ter que produzir os polígonos, os quadrados, tá bom? Então, o valor inicial vai ser o poly1. Então, eu declarei aqui no lugar do declarei aqui na expressão transladar a variável L pelo vetor U, sendo que a variável L vai ser substituída por esse polígono inicial aqui para começar as iterações, tá bom? O vetor U, beleza. Agora, quais são as variáveis? A variável é L, né? Eu declarei L, pode ser qualquer letra aí, tá? Só não pode ser letras que o GeoGebra utiliza como padrão para variáveis, como x, y, z. E eu esqueci de dizer num vídeo anterior que o i também é utilizado para o número imaginário, para a unidade imaginária, tá? Então, não pode utilizar i também minúsculo. X, y, z, i minúsculo não, tá? E agora os valores iniciais entre chaves. Qual que é o primeiro valor que vai fazer parte da lista? O primeiro objeto da lista vai ser esse quadrado aqui, que é poly1. Então, eu declaro aqui como poly1 sendo o primeiro valor da lista. E ele vai substituir a variável L e vai fazer uma translação pelo vetor U. E aqui eu vou digitar a quantidade de iterações. Se eu quero 10 quadrados, então eu digito uma a menos, né? Então eu digito 9 aqui, para produzir 10 quadrados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então eu vou confirmar aqui. Mas antes, né? Pausa o vídeo aí e dá uma estudada. Entende bem como que a gente fez esse comando aí, tá bom? Lista de iteração. Vou confirmar, beleza. Agora sim eu posso ocultar o poly1, né, porque ele está sobrepondo a um quadrado que já faz parte da lista aqui, L1. Ok? Bom, agora, pessoal, eu quero fazer quadrados aqui sobre essa lista. E assim por diante. Só que eu quero sempre que tenha um quadrado a menos na lista de cima, sempre um quadrado a menos que tem na lista de baixo, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou transladar essa lista aqui para cima pelo vetor V, portanto, né, aquele vetor vertical. Só que eu não quero transladar a lista inteira, eu quero transladar todos os quadrados, exceto o último, tá bom? Então, para ir diminuindo o número de quadrados, eu vou ficar com uma lista assim, ó, com um formato de um triângulo aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar o comando lista de iteração, pegar a segunda sintaxe, né? E agora a expressão vai ser transladar objeto vetor, né? O objeto que eu vou transladar vai ser a própria lista, ao menos vai ser ela inteira, vai ser uma parte. Então existe um comando aqui que é justamente para a gente pegar só uma parte de uma lista, né? E é o comando parte, é só digitar aqui parte da lista, vai aparecer as sugestões aqui, ó. Eu preciso do comando parte da lista para indicar a posição inicial e a posição final do último elemento, tá? Se eu só indico a posição inicial, ele pega todos os elementos a partir do elemento que eu indico como sendo o inicial, né? Então ele vai pegar até o último elemento. Se eu pego, aí tem outra sintaxe aqui para texto que funciona mesmo com a mesma lógica, só que aí ele pega as letras de um texto, né? Então, como eu quero pegar sempre a partir do primeiro elemento
e parar no penúltimo elemento, eu tenho que utilizar essa sintaxe aqui, ó, lista, posição inicial, posição final, tá bom? Ok, qual que é a lista? A lista vai variar, porque vai começar nessa daqui, depois vai passar para ser na segunda, depois a terceira, depois a quarta, então eu vou declarar uma variável aqui, pode ser qualquer símbolo, exceto aqueles que estão reservados para as variáveis x, y, z e a letra i minúscula, né, que é próprio do GeoGebra. Então eu vou digitar aqui variável x. Agora, x maiúsculo pode, tá? O x minúsculo é que é reservado para a variável aqui interna do GeoGebra. Bom, posição inicial da lista vai ser o primeiro elemento mesmo, quero pegar sempre a partir do primeiro elemento. E a posição final, eu quero que seja o penúltimo elemento. Então, como é que eu faço isso? Eu preciso saber quantos elementos tem na lista e tirar um, né? Então, eu vou usar o comando que é comprimento de um objeto. O que ele faz? Ele fornece a quantidade de elementos que tem na lista. Então, eu vou digitar aqui comprimento, né? Ó, tem a sintaxe aqui, ó, comprimento de objeto. Qual que é o meu objeto? Vai ser a lista em questão, que vai variar, né? A primeira lista vai ser essa daqui, depois vou ter uma segunda lista aqui em cima e assim por diante. Então, eu vou colocar a variável x aqui, né? Que eu já utilizei ela. E o vetor de translação é o v agora. Eu vou transladar para cima, né? Pelo vetor v. Agora eu tenho que declarar quais são as variáveis. Eu só tenho uma variável, que é a x. Os valores iniciais eu tenho que colocar entre chaves. Qual que vai ser o valor inicial? Essa lista aqui, L1. Contagem, vou colocar, eu quero fazer, pegar essa lista e mais 9 acima dela, tá? Então, ao todo, eu vou produzir 10 listas, então eu digito 9, sempre uma a menos a quantidade que eu quero produzir. Bom, vocês viram aqui que não foi do jeito que eu planejei, porque eu esqueci uma coisinha. Eu coloquei comprimento da lista x sempre o mesmo, né? Comprimento da lista 10, depois da primeira lista aqui, né? X, depois da segunda, continua igual. O que eu tenho que fazer? Na verdade, eu tenho que colocar o comprimento dessa lista menos 1, que eu esqueci de digitar aqui menos 1. Pronto, agora sim vai ficar do jeito que eu queria. Então, vou confirmar. E aí eu tenho aqui, ó, né? Posso ocultar primeiro a lista L1, que está sobrepondo lá embaixo, né? E agora eu tenho a construção que eu queria, uma lista de quadrados aí empilhados, ok? Interessante que essa construção permite aqui a gente movimentar, né, os vetores UV. Só que tem um detalhe, quando a gente faz uma construção com esses comandos sequência e lista de iteração, eles exigem muito do hardware por conta da linguagem que o GeoGebra utiliza, que é o JavaScript. Tá? E essa exigência do hardware, às vezes, faz a gente perder a construção. Então, quando for movimentar construções feitas com os comandos sequência e lista de iteração, sempre salva o arquivo antes, sempre salva a sua construção, para não correr o risco de perder. Salvou, aí aconteceu algum problema, você simplesmente reabre o arquivo, né? Não salva mais, fecha sem salvar, reabre e vai estar de onde a construção de onde você salvou pela última vez, tá bom? Então aqui eu vou movimentar esses pontos aqui. Na verdade eu vou movimentar aqui variar, né, o vetor, ó. E aí, claro, a construção ela acompanha, né, esses vetores, né? Então, olha só, conforme eu tinha comentado, né, a movimentação dos vetores fizeram perder essa construção, essa lista L2 que eu construí, foi perdida e eu não salvei o arquivo, então eu não consigo resgatar ela aqui. Mas uma outra possibilidade, se você não salvou, é tentar resgatar o comando. Aí eu consigo resgatar o comando aqui, ó, tá vendo? Aí confirmo, aí salvo o arquivo para não ter problemas, beleza? Pessoal, dê uma estudada, né? Tenta entender a diferença.
né, de como a gente utiliza o comando sequência e como utiliza o comando lista de iteração. Beleza?